Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje você vai ficar sabendo as notas e uma análise individual de cada um dos jogadores do Barça que atuou ontem contra o Mallorca, na partida em que o Barcelona conseguiu vencer por 3-0 e o adversário teve 2 jogadores expulsos e muito bem expulsos. Esse vídeo é um vídeo que dá continuidade às nossas discussões sobre a partida. Na live pós-jogo de ontem, a gente já fez uma análise mais aprofundada do que foi o jogo. No vídeo de agora, a ideia é fazer uma individualização das nossas opiniões. Como foi o João Garcia, como foi o Eric Garcia, como foi o Araújo e por aí afora. Então, se você quiser uma análise mais geral da partida, é só olhar aí na live que saiu ontem, tá salva, tá no canal, assista lá. E se você quiser saber uma análise individualizada, esse é o vídeo que você tem que acompanhar. Mas antes das notas de cada um dos atletas que atuou ontem pelo Barcelona, não te esquece, é importante para a gente continuar crescendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você está contribuindo para eu continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu e hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E é nessa de entretenimento que a gente vai falar as notas de cada um dos atletas. Quem me acompanha há mais tempo sabe que toda vez que a gente faz algum vídeo nesse estilo de nota, só um jogador pode tirar a nota 10. Mesmo que vários atletas mereçam, só um vai tirar a nota 10, que é o melhor em campo. Então, se você olhar aqui uma galera tirando 9,5 e tentar entender de onde que descontaram esse meio ponto, é porque só um pode tirar a nota 10. Salvo uma situação muito extrema, em que o Barcelona mete 6-0 e 2 jogadores fazem 3 gols, aí não tem como não dar nota 10 para os 2, a gente sempre vai escolher um para ser o nota 10 e daí em diante a gente vai baixando as notas pela capacidade de contribuição que cada um dos jogadores tiveram na partida. Você vai entendendo à medida que eu for explicando e, claro, eu não vou só falar a nota, eu vou justificar e fazer uma breve análise de como aquele atleta fez para merecer a nota seja alta ou baixa. Mas já te adianto que numa partida tão tranquila quanto foi essa do Barcelona, com 30 minutos de jogo, a gente já estava em ritmo de treino. O Hansi Flick até se incomodou e falou disso após a partida, que ele não gostou da atitude da equipe, que não se poderia ter dado o jogo como vencido tão cedo e reduzido a rotação dos esforços, principalmente na segunda etapa. Mas a realidade é que a gente sabia que o Mallorca não teria força nem para igualar e menos ainda para virar aquela partida, né? Então, a gente vem aqui para essa partida que teve algumas polêmicas arbitrais, mas que não teve muitas polêmicas no resultado, 3-0 muito merecido e construído até com certa facilidade, e portanto não tem como alguém tirar uma nota baixa, reprovar. Ah, fulano 4,5, não tem como. Vitória tranquila, 3-0, nem a defesa nem o ataque precisaram de um esforço gigantesco para construir essa vitória, para garantir os 3 pontos, então todo mundo vai tirar nota alta. Começando pelo goleiro, João Garcia. Para mim, a nota do João é 9,5. Por que 9,5? Porque toda vez que foi necessário que ele saísse do gol, que ele fizesse um corte de cruzamento, ou que ele fizesse uma defesa, ele fez e com maestria. Eu já falei isso em vídeos anteriores, algumas pessoas acharam exagerado, mas vocês vão perceber isso à medida que forem se acostumando com o desempenho e com a característica do novo goleiro do Barça, que o João Garcia tem uma maneira de defender que lembra o Neuer e o Alisson. 2 goleiros que ficaram marcados por fazer defesas que seriam difíceis para qualquer um, parecerem fáceis pela sua capacidade de posicionamento e de leitura do chute do adversário, do chute do atacante. Então, você já viu muitas vezes o Neuer e o Alisson, por estarem bem posicionados, encaixarem bolas, que quando o atacante engatilhou o chute, você achou que ia ser gol ou que ia ser um milagre que o goleiro teria que fazer. O Alisson e o Neuer são os grandes exemplos disso, mas eu enxergo essa característica no João Garcia. E na partida de ontem ele fez isso 2 vezes. Os 2 chutes que poderiam ser perigosos do Mallorca, ele defende como se não fosse nada, sendo que um deles, o Muriqi, tá quase dentro da pequena área.
O goleiro naquele lance normalmente tenta cair antes e ou faz um milagre ou a bola entra sem que ele tenha qualquer chance de defender. O Diogo Garcia não. Ele se posiciona, ele sabe mais ou menos onde a bola vai, ele fica ali concentrado, olhando e só depois que o atacante chuta, ele se mexe ou para um lado ou para o outro. Ele não balança antes do chute do atacante. Quando a bola sai do pé do Muriqi, aí ele já sabe exatamente aonde ele tem que ir, o que tem que fazer para encaixar. É um chute que 90% das vezes vai ser gol, 9% das vezes vai ser um milagre e 1% dos goleiros vão conseguir fazer aquele chute parecer tranquilo de defender e não é. E não é a primeira vez que ele faz isso, fez isso várias vezes pelo Espanhol na temporada passada e já tinha feito isso pelo Barcelona na pré-temporada. Então, fiquem atentos. Ele é o tipo do goleiro que você acha que foi fácil defender, mas só é fácil para ele e para alguns outros poucos que a gente conta nos dedos das mãos. Eu não estou dizendo que ele já está no nível do Alisson e do Neuer, eu só estou dizendo que ele tem essa característica. Se posicionar bem, esperar até o último minuto e fazer fácil uma defesa que para a maioria dos goleiros seria difícil. Foi muito bem o jogo inteiro e ganhou um brinde, né? Foi aquela solada na cara que o Muriqi deu e foi expulso e ali acabou a partida, o Mallorca com 2 a menos. Para o Diogo Garcia, 9,5. Para o Eric Garcia, nota 9. E aqui a gente deveria estar discutindo muito mais essa titularidade do Eric, e quando eu falo discutindo não é no quesito de questionar, mas é de tentar entender o que o Hansi Flick enxerga nessa disputa entre ele e o Koundé. Pouca gente está falando sobre isso, estão tratando com naturalidade, como se fosse uma rotação natural, mas na primeira rodada a gente não está rodando o time. É porque o Eric está ganhando essa disputa. E ontem no jogo ele foi impecável em todas as ações. A gente não pode considerar as disputas individuais e a disposição tática das equipes depois da segunda expulsão. Ali o jogo acabou, ali virou treino. O próprio Hansi Flick, apesar de ter reclamado, fez algumas mexidas que eu imagino que ele não faria se o jogo tivesse ainda na tábua, se o jogo ainda tivesse ali na disputa. Teve 10 minutos em que a partida aconteceu e o Barcelona só tinha um zagueiro em campo, que era o Araújo. E os outros defensores, os laterais, naquele contexto, o Joffrey e o Eric, eles estavam atuando como auxiliares dos pontas. Era todo mundo da intermediária para frente, o Araújo no círculo central e o Diogo Garcia lá dentro da área. O Flick não faria isso se o jogo ainda estivesse em disputa, porque já estava resolvido mesmo. E o Eric, nesse momento em que a gente ainda podia abstrair alguma coisa, até a expulsão do Morlanes e principalmente até a expulsão do Muriqi, que ali sim acabou a partida, ele foi muito bem em todos os duelos defensivos e também na construção auxiliando o Lamine Yamal. Ele é diferente do Koundé. O Koundé faz a ultrapassagem, recebe a bola no fundo e tenta assistência. O Eric se posiciona no bico da grande área para receber o passe e fazer a conexão entre o ponta e os volantes, entre o ponta e o camisa 10, e faz isso no espaço curto com maestria. Fez isso nos momentos em que foi necessário, jogou muito bem, nota 9. Para o Araújo, também nota 9, tá? Vocês sabem que eu não tenho essa nem de proteger e nem de perseguir jogador. Na partida contra o Como, eu achei o Araújo muito inseguro. Eu acho que de todos, naquela vitória por 5 a 0, se a gente podia encontrar alguma coisa para lamentar, tinha sido o desempenho dele, que foi abaixo da média da equipe. Ele cometeu alguns erros de saída de bola, cometeu alguns erros de tomada de decisão, mas ontem ele foi impecável. Ah, mas ele fez muita falta no Muriqi, e tem que fazer mesmo. Tu tá jogando contra um dos centroavantes que melhor faz pivô no futebol mundial atualmente, e isso é estatístico. Não é que eu acho, são as estatísticas. O Muriqi já tem 2 temporadas consecutivas que é o jogador com mais duelos aéreos vencidos no futebol espanhol. Muito forte, muito alto, sabe usar o corpo, tem um aproveitamento brutal nessa jogada de pivô. Quando tu vai enfrentar um cara desse, e principalmente a estratégia defensiva do Flick não foi linha de impedimento, a estratégia defensiva do Flick foi o Araújo colar no Muriqi e o Cubarsí fazer a sobra, porque afinal de contas a estratégia do Mallorca, a gente analisou isso no pré-jogo, é bola no Muriqi para ele segurar e ver se alguém faz ultrapassagem para no pivô ele soltar a bola. Então o Araújo colava nele para ele não ter
a liberdade e a tranquilidade de fazer a jogada ao seu bel prazer, e o Cubazi ficava na sobra para quando esse passe saísse, a gente ter alguém perseguindo o jogador que faz a ultrapassagem. E não foi necessário nenhuma vez nessa bola no pivô no Muriqui o Cubazi fazer a ultrapassagem. Ele foi um mero coadjuvante, um mero observador dos lances, porque toda vez ou o Araújo conseguiu o desarme, ou ele dava na raiz do Muriqui e matava a jogada no campo ofensivo. Se ele dá na raiz do cara, perto da nossa área, tá maluco. Mas lá na intermediária ofensiva, no caso, pro Mallorca, a intermediária defensiva, ali não vai ter nada. Ali eu mato a jogada, me reposiciono e me livro de um contra-ataque perigoso. Então ele foi muito inteligente e conseguiu terminar a partida fazendo muitas faltas. Eu lembro dele fazer pelo menos 4 faltas em jogadas idênticas. Ele cola, ele percebe que o Muriqui conseguiu proteger, sustentou. Essa bola eu não vou roubar, então eu vou derrubar esse vagabundo. E joga o cara no chão. E dá na raiz. E não tomou cartão. Então, ele fez o que um zagueiro tem que fazer. Nem sempre você vai conseguir sair de campo de uniforme limpo, desarmando todas. Para ganhar a partida, em alguns momentos, você vai ter que ser mais violento. Você vai ter que ser mais impactante nas jogadas. E o Araújo conseguiu fazer. Eu gostei muito do Araújo ontem. Gostei muito. Até porque ele reduziu bastante o espírito de Beckenbauer, que é uma coisa que me incomoda muito no jogo dele. Ele não entender que ele não tá livre porque esqueceram de marcar. Ele tá livre porque querem que ele fique livre, porque ele é o que tem menos precisão nos passes, e aí ele tenta a bola longa entre o zagueiro e o lateral pro atacante dominar no peito. Velho, para tu acertar um passe desse tem que ter uma precisão brutal. O Araújo não tem, e em muitos casos ele insiste. Ontem ele não fez isso. Fiquei bastante satisfeito com o desempenho dele. E o que eu falei do Araújo vale para o Cubazi. Só que acaba que o Cubazi a gente não tem muitos elementos para discutir, porque a função dele em campo acabou não sendo muito exigida. Mas tem um lance que é chamativo. Tem um lance que é Cubazi. Eles são a antítese um do outro. O Araújo, ele é um zagueiro mais de pegada. Ele é um zagueiro físico. Ele é um zagueiro de briga. Ele é um zagueiro que é importante você ter no seu elenco. E o Cubazi é o inverso. Ele é técnico. Ele é tranquilo, ele é um bom passador. O Cubazi, para ele fazer um bom jogo, é normal que ele saia da partida sem ter suado. Só ali na tranquilidade. O Araújo não, se ele não sair todo sujo, com a camisa manchada, com o supercílio rompido, com um curativo na testa, dificilmente ele vai ter feito uma partida chamativa. São estilos totalmente diferentes. E o Cubazi tem um lance que é muito chamativo, que todos os zagueiros do mundo dariam um carrinho e tirariam a bola para a lateral. O Cubazi percebe que o atacante está vindo com a bola muito próximo da linha lateral, só que ele está sozinho. Então tudo que ele quer é que a bola saia para a lateral. O Cubazi, ao invés de chegar no carrinho ou fazendo a falta, estabanado, ele coloca o pé de maneira muito sutil, tira a bola do atacante e a bola fica parada em cima da linha. E era exatamente o que ele queria fazer. Ele não podia deixar o atacante dar o tapa e levar no fundo, porque naquele contexto ele já era o último homem. Estava na intermediária ainda, mas se o atacante dá o tapa e vai pro fundo, vira uma jogada perigosa, ele não pode deixar. Mas, pô, eu vou fazer a falta? Eu vou tirar pra lateral? Eu vou dar a posse de bola pra esses caras? Eu acho que não precisa. Ele vai lá sutilmente, coloca o pé esquerdo, a bola fica parada na lateral, não tem falta, e ele sai jogando. Aquilo ali é suco de Cubazi, que está sendo conhecido em Barcelona como Cubarese. Porque, de fato, apesar dele ter o Puyol como ídolo e estar usando a camisa do Puyol, que é a camisa 5 nessa temporada, ele não tem um estilo muito parecido com o do Puyol, não. Ele tem um estilo mais parecido, se a gente for usar um jogador histórico com o Baresi, e se a gente for pegar um cara que você mais novo acompanhou, Thiago Silva. Eu acho muito parecido, tá? Muito parecido, e tomara que ele tenha uma carreira tão gigante quanto o Thiago, e pô, se der, tão gigante quanto o Baresi também, né? Ia ser legal pro torcedor do Barcelona. O Baldé, pra mim, ele não vai tirar uma nota baixa, ele vai tirar nota 8, mas ele foi o que mais deixou a desejar da nossa defesa, não defendendo, que é a prioridade, e por isso não vai tirar 7, nem 7,5, nem nada. Mas tantas oportunidades ele teve, principalmente depois que o Barcelona já estava com um jogador, 2 jogadores a mais
de fazer aquela ultrapassagem no corredor e gerar perigo, e ele não conseguiu. Ele sempre teve dificuldade para conseguir vencer os marcadores no 1 contra 1 e também para conseguir fazer os passes para dentro da área. Eu não gostei do Baldé ontem não, tá? Eu achei ele muito discreto para uma partida em que, pelo contexto, geralmente ele se destaca, tendo espaço para correr, tendo o corredor, o Rafinha puxando para dentro para se projetar. Ele recebeu algumas bolas em situação de gerar perigo e sempre batia na perna do zagueiro e saía para lateral, ou a posse de bola passava para o Mallorca. Eu não gostei muito não, mas como ele é defensor e a prioridade dele é defender, e defensivamente ele não foi batido nenhuma vez, e o Barcelona manteve um clean sheet, eu não tenho como dar a nota para ele menor do que 8. Mas para mim, ele contribuiu menos do que o Eric ofensivamente, então a nota dele tem que ser menor do que do outro lateral, e eu baixo a nota mais um pouco porque é o Baldé. A exigência com ele tem que ser maior. Se fosse o Joffre, o Gerard Martin, podia ser 8,5, mas pro Baldé, nota 8. O Baldé tem que fazer mais. No meio-campo, o De Jong, para mim, nota 8,5. E eu acho que o De Jong acaba prejudicado pelo contexto da partida, porque quando acontecem as expulsões, ele não é o tipo de jogador que vai aproveitar os espaços que essas expulsões deixam. E o Mallorca acaba colocando todo mundo dentro da própria área para não ser humilhado, né? O Mallorca nem tentou empatar o jogo e nem tinha por que tentar. Se sai, vai tomar 8, 9, porque vai deixar muito espaço para o Barcelona. E o De Jong, que é um cara de controle de jogo, num jogo que não precisa ser controlado, porque o próprio contexto já faz com que a posse de bola seja nossa 90% do tempo, ele acabou tendo o seu principal vetor, a sua principal capacidade de impactar a partida, acabou sendo prejudicada. Nem nas recuperações de bola ele foi muito necessário, a maioria das recuperações acontecia no próprio campo de ataque. Então, eu não acho que o De Jong fez um jogo ruim, mas eu não tenho como dar para ele nota 9, 9,5, porque acabou que ele teve uma partida discreta pelo contexto do que foi a partida. Por isso, nota 8,5. Para o Pedri, nota 9. Um pouco melhor que o De Jong, principalmente porque nessas bolas recuperadas no campo de ataque, geralmente era ele o protagonista da recuperação. Ele foi o segundo jogador que mais recuperou bola na partida de ontem. E já foi o jogador que mais recuperou bola nas 5 grandes ligas europeias temporada passada. Nessa, ele já estreou com uma boa média, 6 recuperações. Só ficou atrás de um malandro que a gente vai falar depois. E que você vai surpreender quem foi. O Fermin, para mim, 7,5, porque dos titulares foi o que mais deixou a desejar. Muito sumido, muito discreto. Não conseguiu dar continuidade às jogadas quando a bola chegou nele. E no final do primeiro tempo, eu acho até que ele caiu um pouco na pilha do Mallorca, que queria aproveitar que estava com 2 a menos para forçar o árbitro a expulsar alguém do Barcelona. Ele fez algumas faltas consecutivas, tentando recuperar a bola no ataque, tentando mostrar serviço, mas se a gente elogiou tanto ele nas partidas de pré-temporada, nessa estreia, ele ficou abaixo do resto do time titular. Por isso, para mim, a nota dele, 7,5. Não condeno e nem mudo de ideia. Eu ainda acho que o Fermin, se o Dani Olmo não se espertar, pode tomar a posição, pode virar o titular. Se o Dani Olmo não mantiver um bom nível físico e um alto nível técnico, o Fermin está pedindo passagem. Mas ontem ele deu uma freada, né? Ele não acelerou, ele deu uma freada. E a gente não vai enganar o torcedor e nem proteger nenhum jogador, nota 7,5 para ele. No ataque, Rafinha, nota 9. Rafinha jogou demais, muito sacrifício tático, fez o gol, conseguiu gerar perigo em muitos lances. Como todo o time, ele deu uma segurada nos esforços depois que aconteceu a segunda expulsão. E o Hansi Flick reclamou, não dele em específico, mas da equipe inteira. Só que enquanto foi necessário competir, ele competiu e nos ajudou, né? Provavelmente foi o segundo jogador que mais gerou perigo no campo ofensivo. O que mais gerou, você sabe, foi o Lamine Yamal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas eu gostei muito da atuação do Rafinha. Ele volta numa rotação parecida com a que ele terminou a temporada passada. Se ele mantiver a evolução, porque na estreia tu não tá 100%, na estreia tu tá no máximo 90%. Se ele mantiver a evolução e bater o seu 100% do nível físico ali no começo de setembro, no meio de setembro, ele tem totais condições de repetir a temporada que ele fez e chegar próximo ou bater 60 participações em gol. Temporada passada ele fez 59, né?
Faltou uma para bater 60. É um número simbólico que é redondo. Número que termina em 0 ou em 5 é muito mais chamativo do que os outros. Então, que ele faça, né? Não vai ser uma mudança de patamar no desempenho, mas é um número mais simbólico se ele bater 60 e já começou mostrando que vai ter condições de fazer. Outro cara que continua na mesma rotação da temporada passada é o Ferran Torres, né? O El Tiburón, a mordida do tubarão, mais uma vez fez uma vítima e ele gosta de fazer gol no Mallorca, né? Porque fez gol no Mallorca em Somoy temporada passada e já fez de novo na estreia na temporada atual. Um lance polêmico, o do gol do Ferran Torres. A gente pode falar um pouquinho da decisão da arbitragem que eu considero acertada e que algumas pessoas reclamaram, mas quando tem baque na cabeça tem que parar o jogo. Quando é baque cabeça com cabeça, né, irmão? Não é quando o cara pega uma bolada na cabeça. Se bolada parar o jogo, vira jogo de condomínio. Ai, tu tá dando bicudo. Ai, pegou muito forte no meu peito. Eu tô sem ar. Ai. Não, isso aí não é futebol profissional. O jogador tenta cortar, o Yamal finaliza, o jogador bota a cabeça na bola, a bola sobe, cai na meia-lua. Eu vou parar um lance na meia-lua, sendo que o Barcelona recupera a bola, os jogadores do Mallorca insistem, fazem a pressão, tentam a dividida, mas o Ferran limpa, finaliza e faz o gol. Eu vou parar esse lance quando? Quando a bola tá no ar? Mas quando a bola tá no ar, o jogador do Mallorca ainda nem caiu no chão. Eu vou parar ela na meia-lua, uma jogada de perigo, uma disputa de bola, eu vou prejudicar o time que tá atacando. Eu vou parar essa bola, eu vou parar esse lance quando o Ferran chuta, a bola no meio do caminho pro gol, eu vou parar. O árbitro não teve uma janela para parar esse lance. E ainda digo mais, fez bem. Mesmo que tivesse janela, não era para ter parado, porque claramente o jogador do Mallorca não estava machucado. Ele não sai do jogo, o atendimento a ele não dura nem 10 segundos. Quando sai o gol, ele levanta e vai reclamar, porque era o capitão. Então assim que ele vê que a bola entrou, ele já não está mais sentindo nada na cabeça, ele já levanta e vai reclamar. E a gente tem que coibir, tem que combater essas simulações. Claramente estava simulando e mesmo que não tivesse, ali não havia tempo hábil para parar o lance. A bola nunca saiu de uma zona de perigo. Inclusive, eu fiz um acompanhamento nas redes sociais, de comentaristas de arbitragem, e eu só vi um comentarista de arbitragem espanhol falando que aquele lance tinha que ter parado. Mas ele usou um argumento errado, porque ele fala que quando é bolada, realmente não precisa parar, só quando é lance cabeça com cabeça, tá certo? No entanto, a bola saiu da zona de perigo, já é uma nova jogada, houve tempo para parar, e eu discordo dessa interpretação. Como que a bola saiu da zona de perigo se ela nunca saiu da meia-lua? Ela nunca foi para a intermediária nem para a zona lateral. Não saiu da zona de perigo. Certíssimo árbitro em deixar correr. E muito inteligente o Ferran em jogar até o apito. O árbitro não apitou, eu vou chutar. E esse papo que os jogadores do Mallorca pararam porque acharam que o juiz ia apitar é balela. Assista o jogo de novo, assista o lance novamente. Você vai ver que tá todo mundo brigando pela bola. Só que o Ferran limpa no drible. Quando ele limpa no drible, aí sim, eles começam a reclamar porque não tinha mais o que fazer. Depois que a bola entra no gol, o cara que tá no chão, ai meu Deus, será que um dia eu voltarei a conseguir jogar futebol? Estou muito machucado. Ele se levanta e sai reclamando. Ali ele já não tá mais machucado. Então, meus amigos, futebol. Vamos falar mais sobre isso posteriormente no próximo vídeo, nosso vídeo o dia depois, que eu vou soltar à noite para você, aí no horário do jantar. A gente sempre tem 2 vídeos por dia, um no almoço ou no jantar. Dia de domingo é um pouco mais atrasado o vídeo do almoço, porque a galera acorda mais tarde, e eu também. Na hora do jantar a gente fala melhor dessa repercussão no nosso vídeo do quadro O Dia Depois, em que a gente repercute tudo que a imprensa está falando. No dia seguinte, a partida do Barcelona. Ferran não tem nada que reprovar, nota 9. E a nota 10 tem que ser de Yamal, né? Melhor em campo, líder de dribles, um gol e uma assistência e líder de recuperações de bola. Recuperou a bola 7 vezes, fazendo pressão ofensiva ou dando apoio no campo defensivo. Yamal jogou demais. A gente não tem mais o que falar de Yamal. Eu já falava isso temporada passada. A gente já chamou de gênio, impressionante, sensacional. Não existe mais vocabulário pra gente falar do Lamine Yamal. É só assistir e aproveitar. Primeiro lance da partida, ele já dá uma caneta no Morica. Ele tá mais alto, mais forte e mais veloz.
O tranco, que normalmente quando ele tinha 60 quilos ele caía, agora ele sustenta. A explosão, que ele sempre teve muita habilidade, mas na hora de arrancar às vezes faltava, agora ele tem porque está com mais músculo na perna. A altura não é assim tão significativo, o ganho de altura dele, a ponto de atrapalhar a mobilidade. Ele está mostrando isso nos lances. Então, irmão, pra galera que opinava porque estava torcendo contra ele, ninguém fazia uma análise criteriosa e chegava a essa conclusão. Mas para quem falava porque torcia contra que ele ia ser o novo Ansu Fati, torcendo pelo mal do garoto, torcendo para ele se lesionar, torcendo para ele não desenvolver, esquece. Ele já chegou num patamar em que é inegável que ele já é o melhor jogador do mundo e a distância para o segundo lugar só vai crescer nos próximos anos. Eu não estou dizendo que ele foi o melhor jogador da temporada passada, para mim foi o Rafinha. Mas o que você espera de um jogador, o melhor em nível absoluto, Lamine Yamal já é e só vai melhorar, porque ainda tem muito espaço para evolução. Deu a segurada na bola às vezes, podia soltar, mas isso quando o jogo já estava decidido, né? Eu senti dele isso é fato, mas não diminui a nota dele do 10. Que quando o jogo já estava resolvido, 2-0 a gente com 2 a mais, ele começou a segurar a bola porque ele queria o protagonismo do jogo. Só que com o tempo ele vai perceber, e aqui tem um espaço para evolução, que ele não precisa disso para ser o protagonista do jogo. Ele foi o protagonista do jogo quando deu assistência para o Rafinha, quando desconcertou a defesa do Mallorca, quando recuperou bolas. Ele não precisa segurar a bola e ter o nome dele na súmula como o cara que mais fez gol para ser o protagonista do jogo. Ele tem outras maneiras para fazer isso. Ontem ele conseguiu assistência, conseguiu o gol, mas mesmo se não tivesse conseguido, o gol no final, que diferença faria? Teria sido o melhor em campo de toda forma. Beleza? Espaço para evolução, evidentemente ele ainda tem, e é justamente por isso que ele é o melhor do jogo e assusta os adversários não pelo que já fez, mas porque todo mundo sabe que ele pode fazer muito mais. Beleza? Galera, essas são as minhas notas e as minhas análises. Se você quiser discordar de alguma coisa que escutou nesse vídeo, os comentários estão abertos para você. Eu não quero ser o dono do debate, eu só quero fazer parte dele. Então, quem quiser discordar, fique à vontade. Mas as informações que eu tinha para compartilhar com você, por enquanto, acabaram. Então esse vídeo se encaminha para o final. Mas, se você ficou até aqui, é porque gostou. Não sai desse vídeo antes de curtir, se inscrever no canal, hypar. Fazendo isso, você está me ajudando a continuar crescendo, levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.